Estão abertas as inscrições para a próxima turma do curso de Clean Code e Clean Architecture. E eu tenho certeza que essa vai ser uma experiência única, porque são 8 encontros ao vivo, de 3 a 4 horas de duração, onde a gente vai discutir cada um dos conceitos, não só na teoria, mas também na prática. Meu objetivo não é entregar um curso com 100, 200, 300 aulas que ninguém consegue fazer. A ideia não é ter um livro, como se fosse um livro desse tamanho aí, que tem quase 900 páginas, mas que dificilmente alguém chegaria ao final. Pelo contrário, é te entregar da forma mais objetiva, realista e prática possível aquilo que vai te trazer mais maturidade e principalmente capacidade de tomar decisões de design e arquitetura, entendendo os prós e contras, sabendo colocar na balança, e que não existe decisão necessariamente certa ou errada, e sim reconhecer quais são as vantagens, quais são as desvantagens, aprendendo onde faz sentido aplicar cada um dos conceitos e principalmente aonde não faz. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa muito mais objetiva e principalmente realista e possa agregar valor na sua equipe, possa se sair bem em entrevistas de emprego, em discussões técnicas, e aí você vai ter uma base sólida para dar seus próximos passos. É um conteúdo denso, relativamente pesado, então o meu objetivo é transmitir da maneira mais descomplicada possível. E para isso, a gente começa falando de Clean Code, de Refactoring e de Test Driven Development para tentar entender o quão importante é escrever código de qualidade, o quanto isso impacta na nossa produtividade e na nossa satisfação em desenvolver software. E aí a gente vai entender vários code smells e quais são as técnicas de refactoring que podem fazer com que o nosso código seja melhor. A gente vai falar não só de Test-Driven Development, mas dos tipos de testes, testes end-to-end, de integração, de unidade, aonde cada um deles faz sentido, o quão importante é que eles não sejam redundantes e sim que eles sejam complementares, que não existe um tipo de teste melhor que outro. A gente vai também aprender muito sobre os test patterns como stub, spy, mock, fake, aonde eles fazem sentido, aonde talvez o design da aplicação tenha que ser melhorado, ao invés de só utilizar um monte de mock. E aí a gente vai começar a entender que conforme eu vou refatorando, eu tenho que mover essas responsabilidades para algum lugar. E essa atribuição de responsabilidade, essa definição de camada, é o papel do design. E aí, a arquitetura hexagonal vai nos ajudar a entender o que a gente tem que separar para que a gente tenha independência, tanto de drivers, que pode ser uma API, pode ser um teste, pode ser uma interface gráfica, e também dos resources, que pode ser um banco de dados, uma API externa, uma fila, um file system. Isso faz com que a nossa aplicação seja muito mais testável, seja muito mais fácil de manter. E aí a gente vai começar a entender que conforme eu vou concentrando essas regras de negócio dentro do hexágono, dentro da camada de aplicação, eu posso aplicar Clean Architecture para trazer um Domain Model. E nisso a gente vai falar dessas diferenças entre o Transaction Script, Domain Model, o quanto é importante ter essa camada em aplicações que têm um escopo mais complexo, tem a densidade de regras de negócio maiores, porque essa independência traz muito mais reuso, muito mais testabilidade. E aí Clean Architecture vai proporcionar essa implementação orientada ao domínio e também vai trazer independência de tecnologia. Você vai ter muita inversão de dependência, isso faz com que você use adapters para justamente permitir essa variação de comportamento em tempo de execução. Quando a gente começa a evoluir ainda mais no Clean Architecture, a gente começa a entender que a camada de domínio ela pode ser ainda mais especializada e para isso o Domain Driven Design no nível tático ajuda muito, porque a gente vai ver aggregates, entities, value objects, domain services, vai aprender muito sobre o padrão repository. Então isso vai nos trazer ainda mais maturidade e complementaridade dentro de hexagonal, CleanArch e DDD. E aí, conforme a aplicação cresce, a gente vai ver que naturalmente muitas responsabilidades começam a ficar próximas e uma separação física ajudaria muito. Por isso a gente fala de modelagem estratégica, que é a compreensão do domínio, dos subdomínios, que são as áreas de conhecimento, e a correlação dessas áreas de conhecimento com os bounded contexts, que são as soluções que a gente vai dar em termos de código. Então, isso vai fazer com que a gente tenha a separação, tenha independência, e para isso é necessário ter algum tipo de integração,
Por isso que a gente começa a entrar numa arquitetura de microservices, entendendo quais são os aspectos mais relevantes para que a gente tenha reuso, independência, escalabilidade, resiliência. E aí a gente começa a entrar em padrões como Saga, Retry, Fallback, Circuit Breaker. E também, inevitavelmente, vamos chegar em Event Driven Architecture, porque é necessário começar a pensar numa integração assíncrona em eventos de domínio. Onde esses eventos de domínio nascem? Como é que a gente faz para publicar, para consumir? E isso vai também nos levando até frente a toda a independência que a gente tem, e a gente usa Docker para ter bancos de dados separados, a gente vai chegar a ter 5 bancos de dados separados, RabbitMQ, e aí, na hora de entregar essas informações de uma maneira combinada, a gente vai ver que essa separação pode trazer muita latência se a gente usar, por exemplo, um API Composition, então a gente começa a ir para modelos diferentes com CQRS, que é o Command Query Responsibility Segregation, entendendo que tem um modelo melhor para mutação, e não necessariamente esse modelo de mutação é bom na consulta. Então, por meio dos eventos de domínio, a gente vai começar a construir projeções de dados para que a partir delas a gente faça o consumo de informação de forma consolidada. Tudo isso você pode aplicar já no teu sistema, vai te trazer muito insight, muita ideia diferente. E a gente termina falando de front-end, tanto com Vue.js quanto com React, para aplicar não só Clean Architecture, mas também Design Patterns, Solid Principles. E aí a gente vai ter uma aplicação, então, completa. Ao longo de todo o curso a gente fala de vários Design Patterns, então Adapter, Facade, Proxy, a gente fala de Template Method, Strategy, Chain of Responsibility, e também de Solid Principles, como Single Responsibility, como Open Closed, como Dependency Inversion. Então, a ideia é que ao final você seja uma pessoa muito mais madura, preparada, que saiba colocar na balança, tomar decisão de arquitetura, de design, saiba entender os pontos positivos, negativos, busque fomentar um ambiente de muito mais qualidade no seu projeto, na sua empresa, na sua organização. E com isso, tenho certeza que você vai se tornar um profissional cada vez mais completo, cada vez mais consciente daquilo que está fazendo e com capacidade de dar os próximos passos na sua carreira. Então, se você tem interesse, dá uma olhada, clica aqui no link que está aparecendo, olha quando é que vai começar as aulas, qual é o conteúdo de cada aula. Se tiver dúvidas, manda mensagem para mim. Tem um link do WhatsApp, tem e-mail, tem as redes sociais, que eu vou fazer questão de te responder, de tirar todas as suas dúvidas. E vem comigo, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência completamente transformadora. Até lá!